Preocupadas com o ambiente das eleições no segundo turno, várias entidades representativas da sociedade civil organizada emitiram nota nesta segunda-feira. No documento, elas repudiam as manifestações de ódio, violência, intolerância, preconceito e desprezo aos direitos humanos. Aqui no estúdio eu converso com o presidente da OAB Maranhão, Tiago Dias, sobre o assunto. Presidente, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectadores da TV Difusora. Sempre um prazer estar aqui para falar de temas relevantes e importantes como esse. Presidente, são várias as entidades, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a CNBB, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também, o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, a FENAGE, a Federação dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a OAB, enfim. A preocupação principal é com, digamos assim, o ambiente, né, que nós tivemos nessa eleição, que teve um período curto, né, determinado pela legislação eleitoral, mas intenso em relação aos debates, aquilo que aconteceu desde o primeiro turno? Exatamente. A preocupação maior é com o extremismo, com o radicalismo, com os ataques nas redes sociais e também com a violência que a gente tem visto nas ruas. Tivemos diversos casos, inclusive homicídios, e a gente não pode entender isso como algo normal no ambiente democrático. Eleições são feitas para ser discutidas ideias, propostas, valores, preservando-se o Estado democrático de direito, respeitando-se as normas jurídicas e, acima de tudo, respeitando as diferenças ideológicas. Afinal, todos nós queremos um país de volta aos trilhos do progresso. Isso só vai acontecer se após o dia 28 de outubro a gente ter o discernimento de que precisamos estar juntos enquanto nação. Presidente, a gente percebe a necessidade de um avanço da área da justiça eleitoral, por exemplo, no sentido da respostas imediatas à população, já que hoje nós temos, com o avanço da tecnologia, rapidamente situações acontecem, como, por exemplo, denúncias que aconteceram até agora de disparo de mensagens e outras, né? Outras denúncias, como próprios ataques nas redes sociais, de um lado ao outro, desrespeitando, inclusive, as pessoas. O senhor entende que essa eleição também sai como um aprendizado para a própria justiça eleitoral, uma maior celeridade e uma atenção cada vez maior para essa área tecnológica? Sem dúvida nenhuma. Nós vimos uma eleição que foi, sobretudo, baseou-se nas redes sociais, baseou-se nos telefones celulares, com WhatsApp, enfim. E todos nós, operadores do direito, justiça eleitoral, está caminhando também, já fez um grande trabalho no sentido de coibir, de interagir com as redes sociais, com o ambiente das redes sociais de maneira muito rápida, mas é claro que isso estamos num processo de aprimoramento a cada dia. Esse fenômeno do radicalismo extremado, como nós vimos nessa eleição, é um fato que já vimos em outras eleições, mas nunca com tanta intensidade, nunca com tanto radicalismo e nunca com tantas agressões. E sem dúvida nenhuma, esse é um ambiente que todos nós estamos acostumando e combatendo da melhor maneira possível. Você tem uma ideia, Adalberto, nós lançamos no dia 10 de outubro, OAB, com as Defensorias Públicas do Estado da União, um observatório de intolerância política, tendo em vista que após a eleição do primeiro turno a gente viu um grande número de ataques, de preconceito contra os nordestinos. Isso é intolerável. Como disse, qualquer que seja a decisão democrática do eleitor, ela precisa ser respeitada em qualquer lugar desse país. Nós tivemos uma mudança, uma mini-reforma, digamos assim, na legislação eleitoral, e nessa eleição não tivemos o financiamento privado da campanha, né? Mas é preciso avançar mais ainda nessa legislação, ou seja, como eu falei, foi uma mini-reforma, existem pontos que ainda precisam ser tratados com mais rigor, enfim. Um avanço do legislativo nesse sentido, e até daqueles que estudam esse campo, né, do conhecimento, pode significar uma eleição onde haja de fato uma justiça, um equilíbrio maior? Sem dúvida nenhuma. Precisamos avançar em alguns pontos, na questão das propagandas eleitorais, nas questões de coibir as fake news, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes problemas dessa eleição, de parte a parte, de todos os partidos políticos. Isso precisa ser coibido, combatido com mais rigor, porque em eleição não deve prevalecer em verdades inventadas por ninguém. Tem que prevalecer, como disse, são as ideias, são as propostas, são os compromissos de cada candidato com o país. Nós temos, inclusive, algumas imagens aqui, a gente lá no site da OAB Nacional, nós fizemos, né, temos uma imagem exatamente dessa nota que foi publicada, assinada por todas essas entidades. Esse momento de união dessas entidades representativas da sociedade no campo do direito e das instituições sociais, ele mostra um fortalecimento, sim, da nossa democracia, à medida que, independente de quem seja o candidato a vencer, mas que
essas bases não devem ser alteradas de forma alguma, e principalmente o respeito à Constituição, presidente? Exatamente. Não há salvação e não há caminho de progresso fora da lei, fora da Constituição. Nós precisamos defender a nossa Constituição, os predicados da Constituição de 88, os direitos sociais, os direitos trabalhistas, os direitos e garantias individuais de cada cidadão. É dentro da Constituição que está o caminho desse país e, sem dúvida nenhuma, as instituições sérias, as instituições responsáveis têm que fazer a defesa da Constituição. Você tem que ter em mente exatamente que levamos muitos anos para consolidar o Estado Democrático de Direito, temos instituições sólidas, instituições importantes e precisamos preservá-las. Quanto aos operadores do direito, especificamente os advogados, nesse período das eleições, como é que o senhor avalia o respeito às prerrogativas desse profissional nesse período do primeiro turno? Olha, a Ordem tem acompanhado muito de perto isso, tivemos plantão da nossa Comissão de Prerrogativas no primeiro turno das eleições, junto com a nossa Comissão de Direito Eleitoral, fazendo exatamente esse monitoramento e atendendo a toda chamada que foi feita na questão de violação de prerrogativas. Não houveram casos graves de violação, mas a gente tem acompanhado e acompanhou e vamos acompanhar no segundo turno de maneira muito próxima. Teremos também plantão no próximo domingo, tanto de prerrogativas como da Comissão de Direito Eleitoral, com o nosso observatório de intolerância política. Estaremos o dia inteiro no AB acompanhando, recebendo denúncias, recebendo manifestações para que tomemos todas as providências necessárias. Presidente Tiago Dias, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Que tenhamos no domingo uma boa eleição, né? Muito obrigado, Adalberto. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui e uma boa eleição para todos nós. E o desejo de que após dia 28 de outubro o país saia unido e coeso como precisamos para voltar aos trilhos do progresso. Obrigado mais uma vez.